com muita satisfação que recebo vocês aqui, nossos colegas, para essa tão importante palestra que eu considero que deve ser difundida para todo o Brasil, em todas as partes do Brasil, e aqueles que tiverem ligação com outras entidades, eu gostaria que isso aí fosse propagado. A realização dessa palestra, agora aqui, foi uma oportunidade que a gente não podia deixar de passar, tá? Eu queria, antes de mais nada, além dos atuais componentes da mesa, cadê as cadeiras? Rapaz, eu preparei, eu tinha um evento aqui agora, que tinha um monte de cadeiras. Eu vou ficar em pé. Eu gostaria de chamar para a mesa o presidente da Sociedade de Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Koenig. Não, por favor. Eu vacilei. Eu também gostaria de chamar para a mesa... Cadê o Acilei? Acilei, gostaria de chamar para a mesa... Olha lá, esse aqui é o cara, cara. Vou lá pegar a cadeira. Isso aí. Não, você vai ficar aí. Você vai ficar aí, cara. Você que vai... Não? Eu recebi aqui uma mensagem, né? A Diretoria de Atividades Técnicas da DAT, a Divisão Técnica de Engenharia do Ambiente e a Divisão Técnica de Exercício Profissional, a DEP. Prezados senhores, acuso o recebimento do convite para participar da palestra Histórico Atual de Engenharia como Carreira de Estado, a realizar-se no dia 26 de março, às 18h30, no Clube de Engenharia, no 22º andar da cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, devido a compromissos já assumidos anteriormente, fico impossibilitado de comparecer a esse importante evento. Entretanto, confesso, era representado pelo conselheiro federal engenheiro agrônomo Acilei Alves Pinheiro, quem nos lê em cópia. Aproveito para desejar sucesso ao evento e enviar minhas cordiais saudações. Atenciosamente, engenheiro civil José Tadeu da Silva, presidente do CONFEA. Muito bom, né? Ele está com um problema de saúde, ele não quer ficar longe do ar-condicionado. É isso, Acilei? Bom, eu gostaria de passar a palavra para o presidente da Sociedade de Engenheiros e Arquitetos, Eduardo Koenig, para fazer uso da palavra. Bom, boa noite a todos, todas. Realmente é um prazer que a gente está participando desse evento. O IBA, quando conversou comigo na semana retrasada, da possibilidade de conversarmos, eu acho que é muito mais uma grande conversa, né, Ciano, do que uma palestra propriamente dita a transformação dos profissionais do sistema CREA-CONFEA em carreira de Estado. Eu não vou me alongar, vou só fazer um comentário pontual. Reuniões passadas, se não me engano, no ano passado, do Conselho Diretor da CEAERJ, uma das conselheiras levantou essa questão. Acho que estava presente, né, André, no dia. André é nosso conselheiro também, da CEAERJ, a Mônica, que está aí também, conselheira, e que ouviu falar. E eu dizia assim, ó, que essa coisa fica igual quando foi criado o CAL. O pessoal começa a ouvir falar e especula, não sabe exatamente o que é. E todos nós estamos ouvindo falar nessa proposta, nesse projeto de lei de transformação em cargo, em carreira de Estado dos profissionais do sistema. No Rio de Janeiro, a CEAERJ é uma entidade que existe há 77 anos, agora em julho faz 78. Nós temos uma representatividade de 1.800 profissionais.
todos os associados da CEAEST são profissionais públicos. Eles são ou estatutários ou seretistas, funcionários dos municípios do Rio de Janeiro, dos 92 municípios, ou do Estado do Rio de Janeiro. É claro que é um palco e um fórum adequado para essa discussão, né? Eu levantei para ele algumas questões que a gente tem como pontuais, e o André acompanhou isso, repito, ele é companheiro antigo. Nós criamos aqui no governo Moreira Franco o Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura, que objetivava naquela oportunidade transformar exatamente isso, os profissionais do sistema, numa carreira de Estado, porque era uma procuradoria dos profissionais. Quer dizer, o Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura teria dotação orçamentária própria para pagamento de pessoal, dotação orçamentária para poder fazer assessoria às prefeituras, principalmente do interior, que não tem quadro de profissionais, e dotaria todas as entidades do Estado de profissionais. Quer dizer, nós teríamos um plano de carreira, um quadro de profissionais e dotaríamos na medida da necessidade, na medida da demanda dos profissionais daqueles órgãos. Deu certo por princípio, deu certo por início, e está dando errado, por incompetência dos governos que passaram por aqui. Não que o governo Moreira Franco tenha sido mais competente, mas foi criado naquela oportunidade. Por que está dando errado? Por um motivo muito simples. No orçamento do Estado, o Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura não tem recurso orçamentário para pagamento de pessoal. Então, eles dotam os órgãos do Estado com recurso de pagamento de pessoal. Quer dizer, esse pessoal fica nos órgãos e não no Instituto, que era a proposta inicial, que era o nosso núcleo, a nossa, abre e fecha a procuradoria. Quer dizer, esvaziou o processo. Quer dizer, no momento que esvazia isso aí, você começa a criar quadros independentes. O INEA, que é o Instituto Estadual do Ambiente, fez concurso. E não fez, o concurso não foi feito pelo Instituto. Eu estou falando isso para a gente ter bastante claro da importância de termos instrumentos que evitem esse tipo de atitudes de governo, atitudes políticas. E aí foi criado já numa outra oportunidade também, ao invés de chamar o profissional de engenharia de engenheiro, chama ele de técnico de planejamento. Mas a condição sine qua para fazer concurso para técnico de planejamento é que seja engenheiro. Pô, brincadeira. Né? O cara escreve na carteira dele, toma posse no cargo de engenheiro, mas é enquadrado como técnico de planejamento. Ou técnico de outra coisa qualquer que seja. Analista ambiental, no caso do Instituto, do INEA, e por aí vai. Para ser analista ambiental precisa ser o quê? Engenheiro, arquiteto, não sei o quê, e aí vai. Mas por que isso? É para fragilizar. Isso é para tirar força da categoria. Força, inclusive, nas discussões das reivindicações salariais. Você divide o processo, você cria planos de carreira e quadros individuais em cada lugar. Então, Siana, eu estou trazendo, esse é um pouco da experiência que a gente tem. Eu estou pela terceira vez na presidência da CEAEST, 2 seguidas, saímos, minha vice foi presidente, ficamos fora, e aí fui chamado para voltar, disputamos uma eleição, ganhamos, estou na terceira, estou saindo agora em julho. Quer dizer, dá para ter, já tinha sido vice-presidente, sou conselheiro vitalício, sou conselheiro do Clube de Engenharia, eu venho nesse processo, nessa discussão há muitos anos, principalmente na questão dos profissionais públicos. É a dedicação que eu tenho 42 anos, faço agora dia 5 de julho de Estado, então eu me permito discutir um pouco sobre isso e passar essa experiência. Eu só queria alertar, precisamos, eu sou a favor, sem dúvida nenhuma, de a gente criar e transformar numa carreira de Estado, mas peço que a gente tenha bastante atenção para conseguir fortalecer essa proposta com instrumentos que impeçam de encaminhamento do Poder Executivo de alguma coisa para destruir isso. Eu acho que é uma oportunidade ímpar a gente conversar um pouco sobre isso. Muito obrigado a todos vocês. Bom, eu não terminei o período porque falha minha, né? Foi uma oportunidade ímpar trazer o Seno aqui. E é o único local, viu, Eduardo, que eu tinha disponível no momento, o que não invalida que ele volte aqui ao Estado do Rio de Janeiro, porque afinal de contas foi tão pouco tempo que, puxa, eu considero que há muito interesse com a presença dessas pessoas que estão aqui. Evidente que isso aqui
era para estar com mais gente, né? E que não houve tempo, viu, Seno, do exíguo do tempo para difundir esse evento, né? Mas foi uma oportunidade ímpar, porque nós estávamos, essa questão lá em Brasília, o presidente Tadeu levando isso, e nós tínhamos conversado, eu e a Arcilei, né, desse interesse nosso aqui do Estado em relação a isso, e o Arcilei viu que era uma oportunidade única trazer isso aqui. Então, eu conversei, porque não é da minha divisão técnica, a minha divisão técnica é de engenharia ambiental. Eu conversei com o chefe da divisão técnica de exercício profissional, que afinal de contas é quem deve levar isso dentro do clube de engenharia, e o chefe da divisão técnica de engenharia ambiental topou. Então, foi uma oportunidade assim, eu não vou deixar passar, concorda? Sem dúvida. Então, para não haver mais delongas, que eu acho que a gente tem que todos estão em expectativa de, né? Eu vou passar a palavra para o engenheiro Maffei, que é o chefe em exercício da divisão de exercício profissional, que lerá um pequeno currículo aqui do Seno, e depois vamos passar para lá para que haja exposição. Boa noite a todos. É com imenso prazer que a divisão de exercício profissional traz essa palestra do nosso colega, o José Roberto Seno. E nosso chefe, o colega Fernando Lima, ficou de chegar aqui, mas até me ligou, chove torrencialmente no Rio de Janeiro e ele está preso aí, teve esses engarrafamentos aí, né, do nosso prefeito Eduardo aí, tão necessários aí. Não é você não, Cônigo, é o Paz. Seu Eduardo. Bom, o nosso colega, o José Roberto Seno, é engenheiro civil, servidor público há 28 anos, presidente da Associação Nacional dos Servidores Públicos, Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, do Poder Executivo Federal, ANSEAF, membro do Fórum Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no Distrito Federal, membro do Grupo de Trabalho Frente Parlamentar da Organização Nacional pela Valorização da Engenharia, Arquitetura e Agronomia. A sua formação é Engenharia Civil e Administração de Empresa, pós-graduado em Economia, Engenharia de Segurança do Trabalho e Logística na Administração Pública. Nosso palestrante exerceu chefias das áreas de Engenharia e Patrimônio Imobiliário por mais de 23 anos. Eleito 2 vezes servidor padrão, em 1990 e em 2000, também. Na década de 80, em São Paulo, foi perito da Justiça de São Paulo, engenheiro contratado da Caixa Econômica Federal para a fiscalização de obras, prédios e conjuntos habitacionais. Foi engenheiro também contratado da Caixa Econômica do Estado de São Paulo para a avaliação de imóveis. Engenheiro na construção civil, exerceu fazendo projetos de fiscalização de obras de prédios e conjuntos habitacionais. José Roberto Seno, é contigo agora, companheiro. Essa causa é duríssima e a gente precisa de uma solução para os nossos colegas servidores públicos, que na maioria das vezes não ganham nem o salário mínimo profissional. Vamos lá, vamos discutir esse assunto. Antes de passar a palavra, tem um detalhe que eu acho importante. Essa palestra está sendo passada também via Web TV para aquelas pessoas que não puderam vir. Então, estão sendo assistidos por outras pessoas. Então, eu queria fazer 2 avisos. O primeiro aviso é o seguinte: para aqueles que não puderam vir e para todos que estão presentes, está sendo gravado e vai estar disponível num DVD aqui no Clube de Engenharia. Vocês procurem aquela moça loira que apareceu ali na porta. O nome dela é Lenice, ela trabalha aqui no 21º andar, na Secretaria das Divisões Técnicas, né? O prazo mais ou menos de 1 semana, 10 dias, acredito que esse DVD deve estar disponível, né, Paulo? Mais ou menos. Então, vocês trazem um DVD virgem, recomendo que tragam também aquelas capas de DVD, eu acredito em quantos DVDs deve dar essa palestra? Um DVD virgem, tá? Para
permutar o Clube de Engenharia, vocês dão esse DVD virgem e levam um DVD com essa gravação que o Paulo vai fazer, entregar para a Lenice, e vocês vão levar essa palestra que vocês podem, inclusive, emprestar, ou até, se vocês pedirem duas, dar para outros colegas. Tá? Então, vamos, sem mais delongas, passar lá para o outro lado, para apresentar, para o Paulo passar, para o Seno passar a apresentação. Obrigado a todos da mesa. Boa noite a todos aqui presentes. As questões levantadas pelo Eduardo, elas são pertinentes, elas são discutidas já no contexto da administração pública. E eu vou responder duas antes de iniciar aqui. Inicialmente, queria agradecer aqui o conselheiro federal do CONFEA, Arcilei Alves Pinheiro, o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquiteto, Eduardo, o chefe em exercício da Divisão Técnica de Exercício Profissional do Clube de Engenharia, Otávio Maffei, o conselheiro do Clube de Engenharia da Sociedade de Engenheiros e Arquitetos, Quintino Manuel do Carmo, conselheiro suplente federal do CONFEA, conselheiro do Clube de Engenharia, conselheiro do Centro Cultural da CEAERJ, Ibá dos Santos Silva, muito obrigado pelo convite, Ibá. Conselheiro do Clube de Engenharia, as conselheiras do Clube de Engenharia,